falo sobre o Palmeiras, com o Roger Guedes podendo ser contratado pelo Verdão, sim ou não? E fala também sobre o Palmeiras, que encaminhou nas últimas horas a venda de um atacante para Evangelos Marinax. E fala também sobre a patrocinadora master do Palmeiras, bem perto de virar parceira do Flamengo, e isso pode gerar confusão. Já que falei sobre o Palmeiras, contar que o Verdão recusou mais uma oferta, agora de quase 100 milhões de reais por um jogador titular. Sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças, volta de Neymar à seleção brasileira e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre Neymar, que está voltando à seleção brasileira. 2 segundas-feiras atrás, Carlo Ancelotti chegou aí ao Morumbi para assistir a Neymar de perto, e dá para dizer que o Neymar faz parte da lista larga que a seleção vai mandar à FIFA até esse domingo. Só para você entender, a seleção brasileira enfrenta Chile e Bolívia pelas eliminatórias, são os 2 últimos jogos das eliminatórias. E a CBF tem como data final para envio de uma lista mais larga de atletas esse domingo. Nessa primeira lista, o nome do jogador do Santos estará. E é natural que ele também esteja na lista final com 23 jogadores, até porque o Ancelotti precisa passar a conviver e entender um pouquinho mais do dia a dia com o Neymar. Vale a lembrança de que nos 2 primeiros jogos do técnico italiano à frente da seleção brasileira, Neymar ficou de fora na oportunidade. Ele já até jogava pelo Santos, mas ainda não estava em boa forma física. Neymar que emplacou 6 jogos seguidos, atuando por 90 minutos, algo que não acontecia há bastante tempo. Nesse intervalo de 6 jogos foram 3 gols marcados, o da vitória contra o Flamengo e mais 2 super decisivos no triunfo diante do Juventude. Só para completar, contar que desde que voltou ao Santos, o Neymar soma 18 partidas com 6 gols e 3 assistências. Quero responder agora se existe alguma chance de Roger Guedes ser contratado pelo Palmeiras. Essa especulação vem ganhando força nas redes sociais, especialmente entre torcedores e algumas mídias que cobrem o Verdão. Há um canal que garante, inclusive, que o Palmeiras já tem uma proposta pronta de 15 milhões de euros para oferecer ao Al Rayyan para tentar repatriar o jogador, que vestiu a camisa do Verdão entre 2016 e 2018. Informação que eu tenho de que não há nenhuma proposta do Palmeiras e nem haverá. Primeiro porque o Palmeiras olha para o Roger Guedes com alguma desconfiança. O atacante, em sua passagem pelo Palmeiras, não deixou boa impressão. Ele era detestado pelos outros jogadores e a torcida também não morre de amores pelo atleta, que acabou se destacando mesmo pelo rival vestindo a camisa do Corinthians. Segundo ponto, com 15 milhões de euros, você não tira hoje o Roger Guedes do Al Rayyan. O Grêmio chegou a assinar com 20 milhões de euros para a compra do atleta, mas o time qatari não quer negociar o Roger Guedes, que vive fase espetacular com a camisa do Al Rayyan. São 65 jogos desde que ele foi contratado, com 54 gols e 8 assistências. Ele é o grande craque do futebol de lá, ganha 5 milhões de reais por mês e deve permanecer por pelo menos mais uma temporada. O Grêmio insistiu, chegou a fazer 5 ofertas diferentes, a última delas cogitando bancar até 20 milhões de euros, com o respaldo de um investidor ligado ao ramo da panificação, mas o Al Rayyan não quis fazer negócio e diante desse cenário não dá para imaginar o Roger Guedes sendo contratado pelo Palmeiras. Só para completar em relação ao Verdão, Carlos Miguel desembarcou na manhã desse domingo em Guarulhos, aeroporto de São Paulo, vai passar por exames médicos nas próximas horas para assinar contrato, atleta que chega a um custo de 6 milhões de euros do Nottingham Forest. Hora de falar sobre o Palmeiras, que recusou mais uma oferta da Europa, agora do Milan, quase 100 milhões de reais por Agustin Giai. A oferta foi de 15 milhões de euros, que hoje equivalem a 94 milhões e meio de reais. Verdão entende que o Giai é super importante dentro do planejamento a curto e médio prazo e já mandou avisar, inclusive, que não tem a intenção de negociar o jogador, mesmo com interesses de Bayer Leverkusen, Napoli e Benfica. E é curioso contar que o Giai, que custou mais de 40 milhões de reais, demorou um tempão para se adaptar ao Palmeiras. No início dessa temporada, inclusive, ele não conseguia engrenar, era mais reserva do que titular na comparação com o Mike e Marcos Rocha. Depois de algum tempo, enfim, virou titular absoluto, peça importante, a ponto de o Palmeiras ter aberto mão do Mike, que foi para o Santos, e do Marcos Rocha, que acaba de se tornar reforço do Grêmio. Para a lateral direita, além do Giai, o Palmeiras tem o Kelvin, recentemente contratado do CSKA, da Rússia, e o Gilberto vai ser preparado como atleta da base para ocupar a função de terceiro lateral do elenco. Só para fechar de vez em relação ao Verdão, o contrato do Giai com o Palmeiras se encerra em 2029
e a tendência é que ele só saia por cifras astronômicas, até porque dinheiro deixou de ser problema. O Palmeiras já faturou mais de R$ 1 bilhão em apenas 7 meses da temporada de 2025. Uma informação importante, o Palmeiras acertou nesse sábado a venda de Thales, atacante de 20 anos de idade, tratado como fenômeno da base com o Olympiacos, time grego de Evangelos Marinakis. Operação de 7 milhões de euros ou 44 milhões de reais. Confesso que achei o valor baixo, ainda que o Palmeiras fique com 30% do valor de uma venda futura, além de uma mais-valia. Justificativa do Palmeiras é de que o Eric Belé, outro atleta da base, está pedindo espaço, pedindo passagem e certamente dentro de pouco tempo terá mais destaque no time principal. Thales, que já não tem jogado com tanta frequência, deve ter ainda menos espaço e foi melhor negociá-lo agora do que correr o risco de nem ter ofertas num futuro não tão distante. Importante contar que o Thales, pelo time principal nessa temporada, disputou 13 partidas com 2 gols. Na equipe sub-20, 8 jogos e 5 gols marcados. A temporada passada foi a temporada de destaque do Thales com 46 jogos, 32 gols e 1 assistência. Ele vinha sendo monitorado por vários clubes grandes, que esperavam que ele se desabrochasse, que ele vingasse do time principal para exercer ou para apresentar qualquer tipo de proposta. Como o Thales teve dificuldade na equipe de cima, houve um mercado mais receoso e acabou sobrando ou pintando essa oportunidade no Olympiacos. Só para completar o noticiário do Palmeiras, contar que Carlos Miguel será mesmo reforço alviverde, mas por um valor superior aos 4 milhões de euros. O Nottingham Forest conseguiu 6 milhões de euros. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 38 milhões de reais. Isso significa que mesmo não tendo usado o Carlos Biel na primeira temporada de futebol inglês, o goleiro atuou em apenas 3 jogos, o Nottingham Forest conseguiu um lucro de 2 milhões de euros. Havia o comprado do Corinthians por 4 milhões de euros e agora o vende por 6 milhões de euros. O Carlos Miguel é esperado nos próximos dias para exames médicos. Para te falar sobre o Flamengo com uma novidade surpreendente. A tendência é que o Fla anuncie na próxima segunda-feira a Sportingbet como sua nova patrocinadora master. Você não ouviu errado. A Sportingbet é a mesma parceira do Palmeiras e tem negociações avançadas com o Flamengo. O rubro-negro divulgou na noite dessa sexta-feira uma nota afirmando que colocou um ponto final na busca por um novo parceiro. E ele até explicou as condições dessa parceria, dessa negociação, abre aspas, para o Flamengo. As empresas interessadas receberam previamente o valor mínimo esperado pelo clube para o futebol, esportes olímpicos e investimentos de marketing, além da Flamengo TV, assim como compromissos de marketing entre as partes. O formato de concorrência ocorreu por meio de uma proposta única, ou seja, não houve leilão ou uma segunda rodada com novos valores. E o Flamengo termina essa nota dizendo, abre aspas, esse modelo garantiu isonomia e transparência entre os participantes. Também, segundo o Flamengo, foram 6 casas de apostas que se ofereceram e fizeram proposta para ocupar o lugar da PixBet, que teve seu contrato rescindido durante a semana. Spots da Sorte, Sportingbet, Superbet, 7kBet, Betano e Bet Nacional apurei durante a live dessa sexta-feira que é a Sportingbet a dona da melhor proposta. E aqui que vem um grande problema. A oferta certamente é superior aos 100 milhões que a empresa paga ao Palmeiras pelo patrocínio Master. Especula-se que no mínimo 200 milhões de reais, essa era a pedida mínima do Flamengo. Diante desse cenário, o que você acha que Leila Pereira vai fazer quando na segunda-feira, ao anunciar a Sportingbet como patrocinadora pelo Flamengo, a presidente do Palmeiras certamente vai ficar bastante chateada, porque a empresa com a qual ela fechou uma parceria de 100 milhões de reais fixos por ano, mais 73 em bônus, vai estar indo para o grande rival para pagar exatamente o dobro. A tendência é que a Leila peça um reajuste na parceria com a Sportingbet ou até coloque em risco essa parceria atual. Vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Confesso que fiquei surpreso com o desfecho dessa história e queria saber a sua opinião. Já use espaço para comentário e diga o que você acha que a presidente do Palmeiras vai fazer diante desse cenário, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, oferta de 10 milhões de euros por um zagueiro reserva. Essa é a realidade do Verdão, que tem vendido e feito grandes negócios. De acordo com o jornalista Gustavo Soler, o zagueiro Benedetti, de 19 anos de idade, é alvo de um time da Europa. Fui atrás dessa história e posso contar para vocês que a oferta, que já chegou recentemente
às mãos do Palmeiras é de um clube da Premier League, ou seja, da primeira divisão do futebol inglês. Algum tempo atrás chegaram a especular que o Arsenal teria interesse na contratação do Benedetti. Minha fonte Alviverde não quis confirmar qual clube da Premier League fez essa oferta. É só importante contar que em janeiro o Palmeiras já havia recebido uma outra proposta de 12 milhões de euros e entendeu na oportunidade que não valeria a pena fazer o negócio. Zagueiro revelado na base do Palmeiras, comprado da Ferroviária no Sub-17. O Palmeiras, no primeiro momento que o compra, não gasta nada, passa a ter uma parceria e depois adquire um percentual um pouco maior, pensando exatamente no momento de uma venda. Atleta formado na base do Verdão e que já disputou 9 partidas pelo time principal somente em 2025. Só para completar, contar que Marcos Rocha se despediu dos atletas do Palmeiras, dos funcionários nessa sexta-feira, um dos maiores vitoriosos da história alviverde, pelo menos recentemente. Para completar, GFT está totalmente comprado. Palmeiras, Rangers e staff do jogador já chegaram a um acordo e o atleta é esperado no início da próxima semana em São Paulo para a realização de exames médicos e assinatura do contrato. Minha família, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras. Daqui a pouco tem o jogo, né? Palmeiras vai jogar aí. Pra mim, Palmeiras ganha esse jogo tranquilamente, 2-0. Deixe aqui no comentário sua opinião, quanto que você acha que vai ser esse jogo de hoje. E em hipótese alguma, jamais esqueça de deixar aquele like maroto. Se inscreva no canal, ativar também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. Combinado? Já sabe, a gente vai ficando por aqui, naquele pique, naquele estilo. Até o próximo vídeo. Fui!